Bíblias, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Palavra do Senhor para os nossos corações. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós estamos em uma série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Coríntios e já pela manhã estivemos considerando neste capítulo 5, verso 1 ao 8. E agora à noite nós estaremos vendo o restante do capítulo 5, que vai do 9 até o verso 13. Mas nós vamos ler todo o capítulo para que a gente possa se situar naquilo que nós estamos refletindo aqui nesse texto da bendita e sacrossanta palavra do Senhor. Então convido a igreja para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. Se você perdeu uma das mensagens, já foram 13 pregações nessa carta aos Coríntios, você pode ir no canal da nossa igreja e tem lá uma playlist com todas as pregações, desde o primeiro versículo até o que nós ministramos hoje pela manhã, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: de toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. E ainda estás cheios de arrogância. Não devias, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem praticou tamanha insolência como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em o nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. E aí entra o texto da nossa mensagem de hoje à noite. Já vos adverti por carta que não vos associasseis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me referi às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo, para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não devia sequer sentar-se para uma refeição. Pois, como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia, não deveis vós julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente, nos edifique com a sua bendita e sacrossanta palavra. Curva a sua fronte e ore ao nosso Deus, pedindo a Ele que fale o seu coração, que fale com cada um de nós nesse momento. Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra que é viva, que é eficaz e que penetra no mais profundo do nosso ser.
E eu quero te pedir, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, possa agora nos abrir a porta-palavra e continuar falando ao nosso coração de uma forma toda especial. Com temor e tremor, nós chegamos diante de Ti, Senhor, para estarmos falando mais uma vez dentro dessa temática da disciplina na igreja. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos orienta, nos instrui, nos edifica. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para que a gente possa considerar o texto sagrado. O tema da nossa mensagem, baseado no texto de 1 Coríntios 5, do 9 ao 13, é esclarecendo a carta pastoral disciplinar. E à guisa de introdução, eu gostaria de levantar algumas coisas para que a gente possa começar a entender o texto. Imagine a seguinte situação. Um homem é casado, pai de família, tem sua esposa, tem a sua família, e de repente ele se envolve com outra pessoa, e é um pecado de adultério. Só que ele resolve deixar a sua esposa e casar com a amante. Mas não é só isso. É que ele recebe o apoio de toda a igreja. Toda a igreja está lá no casamento, o pastor da igreja é quem faz, todo mundo está ali associado com aquela situação. Imagina outra cena. Um jovem, crente, servo de Deus, da casa do Senhor, no sábado está na balada, está na boate, está no mundão. No domingo, está na igreja, às vezes no louvor, em outros departamentos, termina o culto, sai com a moçada para lanchar, nada está acontecendo. Parece que nada está acontecendo. E aí se vão os exemplos. E você pode pensar em muitos exemplos de pessoas que estão na prática do pecado. Não estou falando de uma queda, não estou falando de um deslize, que todos nós estamos sujeitos. Estou falando de pessoas que vivem de forma deliberada na prática do pecado e que não existe por parte da igreja nenhum confronto, não existe nenhuma disciplina, pelo contrário, existe associação, existe uma amizade exacerbada a ponto de comerem juntos, tirarem fotos juntos, de estarem todos no bem bom, como se nada tivesse acontecendo. O texto que nós acabamos de ler, ele faz parte dessa segunda parte temática da carta aos Coríntios, que compreende os capítulos 5 e 6, que trata da disciplina na igreja. Nós acabamos de ver a primeira parte da carta, o primeiro bloco temático, os primeiros 4 capítulos, que tratava da divisão. Mas, conforme nós ressaltamos pela manhã, eu concordo com o Dr. Warren Wiersbe quando ele diz que a igreja de Corinto não era só uma igreja dividida, era uma igreja desonrada. E desonrada porque existia pecados graves no meio dela. E a igreja não estava fazendo absolutamente nada. Então, quando Paulo termina o tema das divisões, e ele já tinha deixado a deixa no final, dizendo assim: quando eu for visitar vocês, quando eu estiver com vocês aí, eu quero saber o que vocês preferem. Eu vou com amor ou eu vou com a vara da disciplina?
Vocês é que escolhem. Agora, Paulo sabia que ele precisava ir com a vara da disciplina, porque aquela igreja era uma igreja orgulhosa, uma igreja que estava se orgulhando do seu próprio pecado. Era uma igreja soberba e uma igreja que estava tolerando o pecado e ainda se orgulhava disso, de dizer: nós somos uma igreja que o membro pode ficar do jeito que quiser e não tem nenhum problema. Pois bem, na primeira parte do capítulo 5, nós vimos que Paulo está falando sobre um problema seríssimo naquela igreja. Qual era o problema? Um jovem que estava vivendo maritalmente, tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. É claro que não era sua mãe, era a madrasta. E a igreja não estava fazendo nada. Esse jovem estava cometendo um pecado que a própria sociedade da época, a sociedade greco-romana, com toda a sua depravação moral, licenciosidade, lassidão, não aceitava. Que era alguém cometer um pecado tão grave como esse, de ir para a cama com a mulher do seu próprio pai. Não sabemos se o pai ainda estava vivo, se o pai tinha morrido, se ela tinha se separado do pai, mas o fato é que tanto a lei romana como a lei judaica proibia esse tipo de relacionamento, e esse jovem estava convivendo com essa mulher tranquilamente na igreja, não acontecia nada. O segundo problema que carecia de disciplina está no início do capítulo 6, 1 a 11. Irmãos que estavam colocando outros na justiça por questões do dia a dia, questões materiais, financeiras, talvez disputa por terra, estavam colocando pessoas na justiça, os seus próprios irmãos na fé. E o terceiro problema que Paulo trata nesse segundo bloco temático, capítulo 5 e 6, é o capítulo 6, verso 12 a 20. Qual era o problema? Libertinagem, imoralidade, prostituição na casa do Senhor. Os jovens iam para a igreja de Corinto no domingo, adoravam o Senhor e quando saía de lá, ia para os templos pagãos, se deitar com as prostitutas e não tinha nenhum peso na consciência, nem deles, nem da igreja. E Paulo vai tratar disso no final do capítulo 6. Mas vamos voltar aqui ao capítulo 5 para a gente entender. Pela manhã, quando nós consideramos a primeira parte, nós demos o tema escândalo, pecado e orgulho na igreja de Deus. E nós vimos do verso 1 a 8. Do verso 1 a 8, Paulo tratou o problema, ele expôs o problema, e o problema era duplo. Havia o pecado, porém, pior do que o pecado do jovem era o comportamento da igreja, que estava tolerando. E Paulo trata disso nos versos 1 e 2. Depois Paulo diz que já sentenciou aquele jovem, e que ele, junto com a igreja, deveria, em nome do Senhor Jesus, tomar a decisão de que aquele jovem precisaria ser excluído, excomungado, entregue a Satanás. É a expressão que Paulo utiliza aqui. Ele deve ser entregue a Satanás para que a carne seja destruída, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Abrindo um parênteses aqui, meus irmãos. O pecado é mais hediondo do que o próprio diabo. Veja que Paulo está dizendo: entregue esse rapaz a Satanás, que é entregar ao mundo, a esfera onde o diabo está agindo. E aí a carne vai ser moída, vai ser destruída, e ele vai ser salvo no dia do Senhor. Ele não está dizendo entregue a si mesmo. Porque se você olha Romanos capítulo 1, diz que quando Deus entrega o homem a si mesmo, esse é o maior juízo de Deus na vida do homem. É quando ele a entrega a si mesmo, as suas paixões infames. Porque o pecado é pior do que o diabo. Voltando aqui. Então Paulo diz, disciplina, excomunga, exclui. E aí Paulo conclui chamando a atenção
para uma analogia, uma ilustração que ele tira da festa da Páscoa e da festa dos pães asmos, que no contexto de Israel, era aquela festa que você lembra muito bem, quando o povo de Deus estava no Egito, e o Senhor disse que ia tirar o povo, e naquele dia que eles celebrariam a Páscoa, o Senhor disse que eles deveriam tirar todo o fermento de dentro de casa. Há uma cerimônia judaica em que o pai de família ele anda com uma vela dentro de casa procurando qualquer resquício de fermento. Porque na lei dizia que se tivesse qualquer fermento dentro da casa de um israelita, ele seria excluído do povo de Deus. E Paulo está dizendo, retira o fermento, que é símbolo do pecado, da corrupção do meio de vocês, porque vocês são uma massa nova, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e nós devemos celebrar a festa sem o fermento da corrupção, do maligno, do pecado. Nós devemos, pelo contrário, celebrar com os pães da sinceridade e da verdade. Aí chega o versículo 9. E por que eu dei o tema uma carta pastoral disciplinar? Porque Paulo começa dizendo assim, já vos adverti por carta, que não vos associassem a nada que fosse imoral, ou a ninguém que seja imoral, dependendo da versão que você tiver. Veja, no primeiro momento a gente pode achar que Paulo está mudando o assunto. Mas não, Paulo continua no mesmo assunto que ele iniciou lá no verso 1 do capítulo 5. É o mesmo capítulo, a gente só dividiu por uma questão de tempo e de exposição. Qual era a situação? A igreja de Corinto, meus irmãos, é uma igreja que foi plantada numa cidade promíscua, num contexto de devassidão moral. Corinto era como qualquer cidade grande dos nossos dias. E era uma cidade portuária, tinha 2 portos, muita riqueza, muito dinheiro, marinheiros vindo do mundo inteiro e parando ali na cidade de Corinto, templos, bordéis e tantas coisas ali na cidade. E a coisa era tão séria na cidade de Corinto que se cunhou um verbo corintianizar, que significava corromper alguém, ou alguém ser corrupto. Tamanha era a fama da cidade. O que você pensar de bom e de ruim, tinha naquela cidade, como qualquer cidade grande. E uma das coisas graves do mundo da época, principalmente esse mundo pagão, esse ambiente grego, era o problema na área sexual. Prostituição, impurezas, adultérios. Na cidade de Corinto existia o templo de Apolo, onde havia ali a imagem de um homem esculpida, e ali existia práticas homossexuais. Mostrava a beleza masculina, e ali existia já a prática homossexual. Mas os estudiosos dizem que também tinha o templo de Afrodite. E no templo de Afrodite, tinha em torno de 1000 prostitutas cultuais. As próprias mulheres da cidade de Corinto, elas tiravam um dia, uma semana da vida delas, para estar de serviço no templo da deusa Afrodite, para arrecadar fundos, dinheiro para a deusa. E como é que elas arrecadavam? Havia a chamada prostituição cultual. As mulheres estavam de serviço no templo da deusa Afrodite. E aí vinham os marinheiros, os viajantes, aquelas pessoas, se deitavam com essas mulheres nessas relações cultuais, e assim a prostituição era desenfreada. Desenfreada. A gente vai ver isso quando chegar lá no capítulo 11, quando Paulo diz que se as mulheres queriam tirar o véu,
elas deveriam também rapar a cabeça, já para ficar desonrada mesmo. Por quê? Porque naquela cultura, quando as mulheres estavam de serviço no templo de Afrodite, elas rapavam o cabelo. Elas tinham ou cabelo curto ou rapavam. Quando você viu uma mulher de cabelo curto na cidade de Corinto, significava dizer que há poucos dias ela estava de serviço no templo de Afrodite. Então, por isso que Paulo vai defender o cabelo grande para as mulheres e o véu. Então, é nessa sociedade promíscua, de pecados na área sexual terríveis, que a igreja foi plantada. E a igreja, meus irmãos, ela muitas vezes é o reflexo da sociedade onde ela está inserida. Esse problema na área sexual foi muito forte na igreja, porque as pessoas se converteram, vieram para a casa do Senhor, e aí eles ainda continuavam sendo tentados ou vivendo essas práticas mundanas. É difícil você se libertar de determinados pecados. Você tem que pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, principalmente quando é na área sexual. Você tem que pedir graça a Deus, misericórdia a Deus. E tinha um agravante ali. Qual era o agravante? É que mesmo essa turma vivendo na prática do pecado, os dons, a manifestação do Espírito, as coisas espetaculares estavam acontecendo na igreja. Então a igreja começou a pensar assim: nós estamos fazendo isso, isso e isso, mas Deus está conosco. Deus está apoiando, porque olha aqui os dons sendo manifestos. Olha aqui o Espírito Santo sendo derramado. Uma espiritualidade exacerbada que não descia para a prática. A coisa era tão séria que Paulo já tinha escrito uma carta para eles, para tratar desse assunto dos pecados sexuais, de imoralidade, de gente que vivia na prática da imoralidade. Mas aí, agora, mais uma vez, Paulo vai ter que tratar do assunto. Porque na primeira carta, e aqui nós vemos que Paulo já tinha escrito uma carta à igreja de Corinto, e essa carta se perdeu, mas na primeira carta, Paulo já tinha tratado sobre esse assunto, e agora esse assunto voltou de novo à baila. Por quê? Porque esse assunto é recorrente na igreja de Deus. Então, por isso que eu coloquei esclarecendo a carta pastoral disciplinar. Agora, não é que Paulo está entrando em outro tema. Ele vai esclarecer a carta porque tem tudo a ver com o pecado do jovem que ele está falando e a postura da igreja. E por último, para a gente começar a considerar o texto, o que estava acontecendo ali naquela igreja? A maioria dos estudiosos dizem que o problema aqui é que a autoridade de Paulo estava sendo questionada. É só você olhar a primeira parte da carta. E quando Paulo escreveu a carta e deu essa pancada de que eles não deveriam se associar com os imorais, viver com os imorais, das duas uma, ou eles não entenderam a carta de Paulo, ou eles entenderam a carta, que é o mais provável, porém eles estavam desprezando a autoridade de Paulo. E aí Paulo agora vai chamar a atenção mais uma vez para aquela igreja. Então vamos lá para o texto, versículo 9 e 10. Olha aí o que diz a palavra do Senhor. Já vos adverti por carta que não vos associasseis a nada que fosse imoral, ou a ninguém que seja imoral. Dizendo isso, não me referi a pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísses do mundo. Paulo enviou a carta. Na carta ele está tratando do assunto de imoralidade, é um dos temas daquela carta. Os demais nós não sabemos, porque a carta se perdeu. E quando a carta chegou lá em Corinto, alguém, ou inadvertidamente, ou propositalmente, começou a dizer para a igreja: não,
O que Paulo está dizendo aqui é que nós não devemos nos associar com os imorais. Então, nós não devemos ter contato com ninguém desse mundo. Imagine numa sociedade, numa cidade como a cidade de Corinto, que do bodegueiro até o cara que era o piloto do navio era um promíscuo. O açougueiro lá era promíscuo. Então, como é que a igreja, naquele contexto, não iria ter contato ou associação com imorais, avarentos e idólatras? Então, por isso que alguns estudiosos dizem que eles estão deturpando o que Paulo está dizendo, propositalmente, por não reconhecer a autoridade de Paulo. Ou então eles não entenderam nada e estão se tornando uma igreja gueto. Uma igreja com uma santidade acima do comum. Porque nessa questão aqui, meus irmãos, sempre existe dois extremos. O primeiro extremo na vida da igreja é a igreja se tornar ou se achar tão santa que diz assim: eu não quero nada desse mundo. E aí começa um cristianismo totalmente afastado das coisas desse mundo. O povo é um povo que diz assim: nós precisamos ser santos, nós não podemos usar isso, aquilo, fazer aquilo. E começam as proibições. Crente não vai ao cinema, crente não vai ao shopping, crente não faz isso, crente não faz aquilo. E começam as proibições. Eu lembro que, alguns anos atrás, tinha um manual de uma igreja evangélica brasileira que proibia, estava lá no manual, óculos espelhado. Na época o óculos espelhado era a febre. Então, no manual da igreja estava lá: crente não pode usar óculos espelhado. Ainda botava uns versículozinhos. Então, é um extremo. O legalismo. E tem muita igreja legalista que diz: não, nós não podemos ter nenhuma associação com o mundo. Isso é coisa do mundo, meu irmão, minha irmã. Mas pode cair no outro extremo, que é a libertinagem. É aquela galera que diz assim: não, qual o problema de ir no domingo para a igreja e sair da igreja e ir para a balada, para a boate? Qual o problema? Qual o problema de estar no culto adorando o Senhor e quando terminar eu vou para um motel com minha namorada? Todo mundo faz. Qual o problema? Eu sou casado, mas eu posso sair com outra mulher? Todo mundo faz. Mas no domingo eu estou na casa do Senhor. E eu sou dizimista, viu, pastor? Mas tenho uma vida liberal. O que estava acontecendo aqui é que Paulo disse: igreja de Corinto, não se associe com imorais. Na carta anterior. E é muito interessante a gente entender a palavra associar-se. No texto grego tem o sentido de misturar-se, de se comprometer, de construir uma aliança tal, uma amizade tal com aquela pessoa, que você vai findar se confundindo com ela. Já viu aquele ditado que diz assim: diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Por quê? Porque você foi associado àquela pessoa. Você misturou-se tanto com ela, você anda tanto com ela, você está tão ligado a ela, que a pessoa já está dizendo que você faz as mesmas coisas que a outra faz. Então Paulo disse para a igreja de Corinto: não vivam associados com imorais. Eu já adverti vocês por carta que não vos associasse a ninguém que seja imoral, a nenhum pornográfico, a nenhum homem pornô. É de onde vem a raiz, é porneia, que ele está usando desde o início. Só que, meus irmãos, dizendo isso para vocês, agora ele vai esclarecer, eu não me referia às pessoas imorais deste mundo. Igreja de Corinto, vocês entenderam tudo errado. Ou de forma proposital, ou inadvertido. Quando eu disse que vocês não se associassem com os imorais, eu não queria dizer que vocês não devem se associar ou ter contato ou relações com pessoas deste mundo.
nem, dizendo isto, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que vocês saíssem do mundo. O que Paulo está dizendo é, igreja de Corinto, preste atenção nisso aqui. Não tem como você, que é crente, que é um servo de Deus, não ter relações públicas, sociais, com pessoas deste mundo. Você tem que ter. Se você pegou um Uber para vir para cá, meu irmão, talvez o seu Uber não seja crente. Talvez ele seja um adúltero, um imoral, um ladrão. Mas você precisou do serviço dele e você veio aqui. Você teve contato com ele. Então, Paulo está tirando essa ideia que a igreja lá em Corinto poderia estar pensando, e que a igreja, ao longo da história, principalmente na Idade Média, com o surgimento dos mosteiros, dos conventos, dessa espiritualidade que foge do mundo, ela criou. Não, se eu sou crente em Jesus, eu não posso ter contato com nada desse mundo. Eu não posso ter amizade com as pessoas desse mundo. Tem um limite, meu irmão. Tem um cuidado. Jesus não disse que nós deveríamos ser tirados do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O crente vive na esfera do mundo. E na esfera desse mundo nós temos contato com avarentos, com imorais, com idólatras. Olha as 3 pessoas que ele diz aí, bem legal. Avarento, ladrões, idólatras. A gente vai ter contato. Talvez o seu patrão, o seu chefe, o seu colega da escola, o motorista do ônibus, o porteiro do prédio, pessoas que você convive no dia a dia. Então, é impossível não ter contato com essas pessoas. Essa é a primeira coisa. E que a igreja deve refletir. Nós vivemos no mundo, nós mantemos relações com pessoas desse mundo, e nós precisamos pedir a Deus a sabedoria necessária para lidar com essa situação. A espiritualidade que tira você do mundo é uma espiritualidade que não é bíblica. Não é bíblica. É portanto que você sabe muito bem, essa espiritualidade surgida na Idade Média, que eu tiro a pessoa do mundo e coloco numa clausura, o que acontece? Ali manifesta-se pecados dos mais terríveis. Porque o problema não está na esfera do mundo, o problema está aqui, na minha carne, no meu coração. O problema está aqui. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa que Paulo vai dizer é o seguinte: se assim fosse, vocês teriam que sair do mundo, se afastar do mundo, e ir direto para a glória. Se vocês não pudessem ter contato com ninguém desse mundo, então vocês tinham que ir direto para a glória e sair desse mundo. Entretanto, agora começa o ponto que Paulo está tratando aqui em todo o capítulo. Por que ele está trazendo de volta essa carta pastoral disciplinar? Por que ele está esclarecendo aquilo que ele já escreveu para a igreja? Por que ele agora termina esse capítulo, essa primeira parte da disciplina, chamando a atenção da igreja para aquilo que ele já falou e que estava sendo mal interpretado? Entretanto, agora eu vos escrevo. Mais uma vez eu vou escrever para vocês. Eu vou colocar a legenda para vocês. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis, não se misturem, não tenham comunhão profunda, não construam um relacionamento, não estejam associados com o quê? Que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, aí ele aumenta a lista: imoral ou ganancioso,
idólatra ou caluniador, embriagado, estelionatário. Com pessoas assim, não devias sequer sentar-se para uma refeição. Olha que agora a coisa pegou. Porque o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Se você viu a mensagem anterior, se não viu, vá assistir para você não perder a linha de pensamento. A igreja estava tolerando o pecado daquele jovem. Estava associada com aquele jovem. A igreja se uniu quando não deveria se unir. E estava dividida nos 4 primeiros capítulos, quando não deveria estar dividida. É a ironia daqui dessa carta. Então Paulo diz, igreja de Corinto, quando eu disse para vocês que vocês não devem se associar com pessoas imorais, eu não me referi aos imorais desse mundo, porque aí vocês teriam que sair do mundo. E isso é impossível, você não ter contato com avarentos, idólatras, imorais desse mundo. Você tem que ter, você lida com eles no dia a dia. Mas quando eu falei que não se associe com pessoas imorais, eu me referia àqueles que se dizem crente, que se dizem cristãos, que estão na igreja, mas são o quê? Imorais, ou gananciosos, idólatra, caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Irmãos, isso aqui é sério. Porque Paulo está tratando da disciplina na igreja. E o foco de Paulo é que, e ele vai terminar mais uma vez ressaltando isso, é que aquele jovem que estava em pecado, ele deveria ser excluído da igreja. Ele não deveria ter aquele tratamento que ele estava tendo, de tolerância, de uma comunhão, de uma união em torno dele. E a igreja não estava fazendo. Aí ele diz, vocês não podem, não devem, vocês jamais deveriam associar-se com alguém, não do mundo, porque do mundo a gente já sabe. Eu já sei que o cara que me atende no supermercado, ele pode ser adúltero. Eu sei que o cara que eu trabalho com ele no setor tal, ele pode ser isso, pode ser aquilo. É problema dele, eu não tenho nada a ver com a vida dele. Agora, alguém que se diz crente, que faz parte da mesma comunidade que eu faço parte, da mesma igreja, que é um corpo comigo, se diz crente, servo de Deus, lavado no sangue de Jesus, que está no louvor, está no púlpito, está no conselho, está na sociedade interna, alguém que está no ambiente da igreja, ele se diz crente. Olha a expressão que Paulo está utilizando. Ele não é crente, ele se diz. E a gente não tem como saber, meu irmão, se a pessoa de fato é. Porque a igreja, quando ela recebe membros, ela recebe pela confissão da boca. E a gente avalia pela prática do dia a dia. Mas esse cara aqui, ele disse, eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus e a igreja recebe. Fez a pública profissão de fé aqui na frente, a igreja recebeu. Só que, no dia a dia, quando ele sai daqui, o que ele é? Olha a listazinha que Paulo está dizendo aqui. Entretanto, agora vos escrevo, para que não vos associeis com qualquer pessoa que, dizendo-se irmão ou afirmando-se irmão, for imoral, for um homem pornô, que é o texto original, um adúltero, um fornicador, um prostituto, alguém que é imoral, que era o que estava acontecendo com a igreja. Mas aí Paulo vai ampliando. Imoral ou ganancioso, avarento. Irmãos, preste atenção que Paulo vai ampliando a lista, e essa é uma das primeiras listas que Paulo trata de Corinto, de pecados. Ele vai tratar de outra lá no capítulo 6 e em outros momentos. E Paulo vai mostrar aqui que pecado não é só adultério não, viu? Pecado não é só adultério.
É claro que a igreja, ela só julga adultério, ela só tem um peso grande quando é pecado sexual. Existe uma crítica à igreja, de um modo geral, de que parece que esse é um problema assim que mexe com todo mundo. Só se disciplina por questões sexuais. Você já viu gente disciplinada por outro motivo na igreja? Olha o que é que Paulo vai dizer aqui, outras coisas que deveriam ter o mesmo peso do adultério, da fornicação, da prostituição. Ele diz assim: não vos associeis com uma pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ganancioso, avarento. Ele é crente, fez a pública profissão de fé na igreja, aí você diz assim: cadê o irmão no culto? Não, ele não vem não. Por que não vem? Porque ele trabalha de dia e de noite. Por quê? Porque ele necessita? Não, porque ele é avarento, ele quer mais dinheiro. A gente precisa ter cuidado com isso aqui, com ganância, com avareza, é pecado. Pastor, então eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que buscar crescer na vida? Sim, meu irmão, mas avalie se você não está correndo demais por causa da avareza no seu coração, da ganância. E aí, o adúltero, a gente disciplina. O ganancioso, a gente talvez até bata palma dizendo que ele é um empreendedor, que ele é um empresário bem-sucedido, que ele está conquistando. Ele é analfabeto das coisas de Deus, mas está construindo um patrimônio assim, fora do comum. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para vir à igreja, não tem tempo para se envolver com as coisas de Deus. Se tiver qualquer coisa lá no mundo para ganhar dinheiro, ele vai de madrugada. Agora chama ele para qualquer coisa na igreja, para ver se ele vai dizer que tem tempo. Agora diga que tem um negoção para ele ganhar dinheiro, para ver se ele não vai arrumar tempo. O caso é assim: pastor, olha, o senhor tem que me entender, eu não posso ser diácono, não posso ser presbítero, porque assim, eu sou muito ocupado, olha, eu não estou com tempo para nada, pastor. Mas aí surgiu uma proposta assim, bem grande para ele, no instante ele arrumou o tempinho dele. Por quê? Ganancioso, avarento. Aí Paulo diz: não se associe com esse tipo de gente. O avarento, o ganancioso, ele sempre quer mais, ele sempre quer tirar do outro, ele sempre quer agir de forma desonesta com o outro. É interessante que no texto grego aqui, imoral e ganancioso está junto. Veja que o texto diz assim: imoral ou avarento e ganancioso. Porque geralmente uma coisa está ligada à outra. Não brinque com dinheiro, não brinque com esse ídolo mamon, não brinque. Sabe por que ele está dizendo aqui e fazendo essa ligação entre o imoral e o ganancioso? Eu vou dar um exemplo para você que eu já vi de perto. O miserável chegou na igreja, sabe o que era um pobre de Jó? Aí entregou a vida dele a Jesus, Deus começa a abençoar. A igreja é um ambiente muito importante para a sociabilidade da pessoa, e ele começa a crescer, ele começa a desenvolver. Aí daqui a pouco, ele começa a estudar, faz um concurso, arruma um emprego, passa nisso, passa naquilo, aí começa a ter um carrinho bom, roupa boa, frequentar lugares legais. Daqui a pouco, ele começa a se achar e cair no pecado. Ele não era nada, agora é o velho da lancha, é o cabeça branca. E ele está se achando. Ele está se achando. Porque o dinheiro, a ganância, se você não tiver cuidado, ele traz a reboque muitos pecados, muitas tentações. O miserável, quando andava a pé, ninguém olhava para ele. Aí ele comprou a cabine dupla. Aí agora as meninas estão dando em cima dele e ele está achando que ele é o bonitão. Não, é só o velho da lancha. É só o velho da lancha. Como o pastor Jeremias disse uma vez, que um jovem da igreja dele, crente, servo de Deus, começou a crescer na vida, a desenvolver, e aí foi subindo, né, de padrão, comprou um carrão, 0 quilômetro, rapaz bonito, tal.
Aí um dia ele está no centro de Belo Horizonte, e quando ele vai passando no centro de Belo Horizonte, um mulherão piscou o olho para ele. O cara já se acha, né? Ele deu a volta, e quando ele parou, que ele abriu a porta para a mulher entrar, era uma prostituta. Do outro lado da rua, um irmão gritou de lá: "A paz do Senhor, meu querido!" Ele fechou a porta e chegou na igreja dizendo assim: "Pastor, Deus me deu um livramento muito grande hoje." Livramento. Então, cuidado com essa associação de dinheiro com imoralidade, com prostituição, com adultério, com pecado. Cuidado, meu irmão. Deus está abençoando você. Bota o joelho no chão, clame pela misericórdia de Deus e arrume tempo para estar na casa do Senhor. Mas outra coisa que ele diz aqui, interessante: alguém que, se dizendo irmão, foi imoral ou ganancioso, idólatra. É possível ter idolatria em nosso meio? É. Idolatria não é só dobrar os joelhos diante de uma imagem, não, meu irmão. Tem gente idólatra de tantas coisas. E naquela sociedade a idolatria era uma coisa pesada. Caluniador. A palavra aqui no original é para alguém que fala mal do outro, que difama, é caluniador, injúria, difamação, calúnia. Gente que tem a expressão, a ideia, é gente que tem a língua solta. Sabe aquele irmãozinho, aquela irmãzinha da igreja que fala da vida de todo mundo? De todo mundo. Que a alegria dela é comentar a vida dos outros. Paulo está dizendo: não se associe com esse tipo de gente, não. Irmãos, já existe hoje sites especializados aí nas redes sociais da fofoca gospel. Isso é um absurdo existir, mas já tem. E como eu disse, o adultério a gente bate pesado. Essas outras coisas a gente acha que não são tão problemáticas, a gente leva de qualquer jeito. Quando foi a última vez que você viu na igreja uma irmã fofoqueira, linguaruda, ser disciplinada ou denunciada na igreja? Dizer assim: a irmã fulana, ela vive aqui falando mal de todo mundo. E é interessante, irmãos, eu estou na igreja desde criança. Tem aquele ou aquela que não precisa nem estar no culto, nem no dia a dia da igreja, mas sabe de tudo. É incrível. Não está na igreja no dia a dia, mas pergunte qualquer coisa da igreja que ela sabe. Paulo diz: não se associe com esse tipo de gente. Outra coisa: caluniador, embriagado, gente que gosta de tomar uma, está na igreja. Ele não está falando aqui do mundo não, meu irmão. E veja que do mundo ele colocou 3 coisas. Na igreja ele está colocando um bocado. Ele já está jogando assim, ó. E quando chegar no capítulo 6, ele vai dar mais uma lista, e mais para frente ele vai dar outra lista, e a coisa vai ampliando. Eu não consigo entender, meus irmãos, sinceramente, eu não consigo entender como é que um crente... Por favor, eu sei, inclusive quando eu digo isso aqui na igreja, já teve gente aqui que ficou com raiva de mim, que sai falando mal, não estou nem aí. Eu, Diogo Jorge Gonçalo, eu não consigo entender, me chame de pastor radical, a moda antiga, o que for. Eu não consigo entender um crente, um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que sai da igreja para sentar na mesa de um bar. Eu não consigo. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que um crente tem coragem de sentar, abrir uma garrafa de bebida, sabendo que o nome de Jesus Cristo está sendo enlameado por causa dessa atitude. É preciso a gente ter cuidado. Ah, não, mas a Bíblia proíbe a embriaguez, é o que o texto está dizendo. Sim, a Bíblia proíbe a embriaguez, mas tudo começa com o primeiro gole. Evite o primeiro gole. Havia gente na igreja de Corinto que estava se embriagando. Ia para a igreja, saía, ia para os bares.
Uma vez eu conversando com um irmão, não foi daqui de Pirangi não, mas ele dizendo assim: rapaz, veja como as coisas acontecem. Diga aí, Deus abre portas demais para a gente evangelizar. Amém, glória a Deus. Porque a minha supervisora, ela, às vezes a gente sai, almoça e tal, e aí eu nunca fui um crente radical assim, eu sempre tomo uma cervejinha com ela tal, e aquilo ali está abrindo a porta para evangelizar. Oh, meu irmão, cuidado. Agora, deixa eu fazer uma observação aqui que o Dr. Gordon Fee faz no comentário dele, que eu acho que é importante. Principalmente nós aqui na nossa cultura, nós temos muitas pessoas que têm problema de alcoolismo. E essas pessoas, elas devem ser tratadas com amor, com carinho, elas devem ser acolhidas e tratadas. Eu não estou falando aqui de gente doente. Eu estou falando aqui de gente que age de forma deliberada, mesmo sabendo que o nome do Senhor está sendo enlameado. Olha a outra coisa que ele diz. Entretanto, agora vos escrevo para não vos associar com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado, estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar para tomar uma refeição. Está falando de crente. E aqui, meus irmãos, como eu falei pela manhã, esse capítulo ele é um capítulo que aparentemente é simples, mas ao mesmo tempo é complexo. Existem N questões aqui, perguntas difíceis no texto. Por exemplo, quando Paulo está dizendo que nós não podemos nem sentar para tomar uma refeição com essa pessoa, o que ele está dizendo? Que eu vou cortar o relacionamento completamente com ela? É isso que ele está dizendo? Os estudiosos se dividem. A primeira interpretação é essa. Se eu sei que um crente, que um servo de Deus, que um homem que está se dizendo servo de Deus, ou uma mulher que está se dizendo serva de Deus, é imoral, é avarenta, é idólatra, caluniadora, gosta de tomar uma, vive agindo, tomando as coisas da pessoa, é estelionatária. Se eu sei disso, dessa pessoa, eu não quero nem conversa com ela, eu não vou jamais nem recebê-la na minha casa. Alguns vão aplicar nesse sentido. Eu não quero jamais contato com essa pessoa. A outra linha de interpretação é que quando Paulo está dizendo aqui que você não pode estar associado com esse irmão e sentar para tomar uma refeição com ele, seria no contexto da igreja, da ceia do Senhor. A igreja estava unida com esse rapaz em que ambiente? No ambiente de culto, na ceia, no dia a dia da igreja. Ele precisava ser disciplinado. Se fosse preciso, excluído da igreja. O que ele está dizendo é que a igreja, no contexto da igreja local, ela precisa tirar esse camarada do meio dela. Agora, se eu posso ter relações, entre aspas, com uma pessoa do mundo que é imoral, que é adúltera, que é isso, que é aquilo, por que eu não poderia também, nessa esfera social, manter uma amizade, um contato com um irmão que está vivendo nesse mesmo estilo de vida? O que Paulo estaria dizendo aqui é: não tome a ceia com ele, não aceite que essa pessoa esteja na liderança da igreja, não aceite que essa pessoa desfrute da comunhão dos santos. Não é fácil chegar à conclusão do que Paulo está dizendo aqui. Você tem que se decidir. Durante muitos anos na igreja, a igreja tomou essa postura de que o irmão pecou, isola. Se vier na rua, eu vou para o outro lado.
E a gente precisa parar para refletir se é realmente isso que Paulo está dizendo. Porque nós podemos ir para os extremos. O problema são os extremos. Lembra que eu falei hoje pela manhã, e o ponto aqui do texto, qual o propósito da disciplina na igreja? O irmão pecou. É um pecado grave, é um escândalo na casa do Senhor. Ele vai ter que ser disciplinado. Mas qual é o propósito da disciplina? Envergonhar, destruir, botar para fora de uma vez? Não. Primeiro, a glória de Deus. O nome de Deus que está sendo desonrado precisa ser honrado. Segundo, o bem da igreja, a edificação da igreja. Porque está todo mundo falando mal da igreja, dizendo, olha, tem um cara lá na igreja de Corinto, lá, a igreja presbiteriana de Corinto, que ele está vivendo com a mulher do pai e ninguém diz nada. Está lá, ó, vem cá. É igual uma história que eu ouvi uma vez, o pastor vinha chegando para o culto, e aí as vizinhas da igreja chamaram assim, fulana, vem olhar aqui como é que as irmãs dessa igreja vêm para o culto, tudo seminua. E o pastor ficou morto de vergonha. O bem da igreja. Terceiro, a restauração do culpado. Mesmo que ele seja entregue a Satanás, o texto diz que é para a carne ser destruída e o espírito ser salvo no dia do Senhor. E a igreja deve orar e clamar a Deus para que essa pessoa seja restaurada. Então, se o propósito da disciplina é esse, e eu cortar o laço de vez com essa pessoa, eu não vou conseguir esse propósito. O que foi que Marcão falou aqui? Marcão estava no mundo, desviado, afastado da casa do Senhor. O que foi que o pastor Enoque fez? Que se dane. Foi isso? Não. Eu vou lá buscar. Eu vou lá trazer de volta. E aquela atitude do pastor de ir lá buscar a ovelha perdida, que caiu, que está afastada, trouxe a restauração na vida do irmão, e o irmão está aqui louvando o Senhor. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a gente tem que ter cuidado com os extremos. Nem o extremo de ir para o outro lado da rua quando vê o pecador, nem o extremo de fazer com que o pecador se sinta em paz do seu lado. Ele está no pecado, mas eu sou um amigo dele e a igreja que não está entendendo você, irmão. Ó, o pastor Diogo é radical, o conselho, mas eu acho assim, você nem pecou tão grave assim não, você trocou sua mulher de 40 por 2 de 20, mas não tem problema não, meu irmão, o Senhor entende, Jesus entende, sua mulher também era uma chata, não cuidava de você e tal. Nem esse extremo, nem o outro. É preciso chegar a um equilíbrio. E o que Paulo está dizendo aqui eu acredito também, tem a ver com essa questão da ceia, da comunhão. Por quê? Irmãos, comunhão aqui, no contexto que Paulo escreve, comer com alguém não é simplesmente tomar uma refeição como a gente faz. Na nossa cultura hoje, você sai para lanchar com pessoa que você nem conhece. Senta na mesa, come com ela e tal. Na cultura de Paulo, você só sentava na mesa com alguém que você tem profunda intimidade, profunda comunhão. E a ceia não era celebrada como a gente celebra hoje. A ceia era um almoço, uma festa. Então, o que Paulo está dizendo aqui é exatamente a ilustração que eu comecei. Se de repente um irmão aqui da igreja larga a sua esposa e vai viver com a amante, a igreja jamais pode se associar e bater palma para ele. A igreja jamais deveria, por exemplo, ser padrinho de casamento, estar junto com essa pessoa. Isso significa dizer que você vai excluí-la completamente? Não, mas é dizer assim, meu irmão, eu não concordo com o que você fez. Você pecou. Você está em pecado diante de Deus. Eu não concordo com isso. É esse ponto que Paulo está dizendo aqui. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você faz isso que a igreja de Corinto estava fazendo, não pense que você está amando a pessoa. Não pense que você está amando. Amor
é você confrontar. É você estender a mão, mas você confrontar a pessoa, dizer, olha, fulano, você está em pecado. Você está errado. Eu já tive muito problema no meu ministério, meus irmãos, porque eu não faço casamento de pessoas que são a parte culpada na separação. A nossa confissão de fé é clara, a Bíblia é clara, os estatutos da igreja presbiteriana são claros sobre isso. Se pastores fazem, estão errados. Eu não faço. Isso significa dizer que eu não amo a pessoa? Eu amo. Mas eu não posso ser conivente com o pecado dela. Significa dizer que ela não é salva, que ela não é crente? Aí é ela e Deus. O que eu estou dizendo é que eu não posso me associar com o pecado dela. Paulo diz, vocês não devem nem comer com essa pessoa. Para a gente caminhar para a conclusão, trocando em miúdos aqui. O irmão está em pecado, ele tem que sentir de você, por um lado, que você não está se colocando no pedestal, ou melhor do que ele, a ponto de excluí-lo, definitivamente, mas por outro lado, o irmão não pode sentir de você que ele está do mesmo jeito com você, e bem do mesmo jeito, que você está até compreendendo o pecado dele e apoiando o pecado dele. As duas coisas estão erradas. As duas coisas estão erradas. Aí Paulo caminha para a conclusão, dizendo o seguinte: pois, esse pois aí é conclusivo. E Paulo vai levantar aqui perguntas retóricas que traz de volta o assunto anterior, que ele iniciou o capítulo, e já prepara o caminho para o capítulo 6. É extraordinário quando você lê a carta, principalmente numa sequência como nós estamos lendo, e percebe isso. Paulo vai fazer algumas perguntas retóricas. Pois, como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia, não deveis vós julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Paulo faz as perguntas, e a estrutura aqui é interessante, quem gosta da estrutura literária. Pergunta A, resposta B. Pergunta A, resposta B, tratando do mesmo assunto. O que Paulo está dizendo aqui? Pois, como haveria eu? Ele está falando aqui em nome da igreja. Como é que a igreja pode julgar os que são de fora? Quando eu disse para vocês que vocês não devem se associar com os imorais, com os idólatras, com os avarentos, e aí vocês estão julgando os de fora. Nós não temos essa competência de julgar os de fora. E julgar aqui no sentido de determinar uma sentença. É claro que em determinado aspecto, a igreja julga o mundo. Como é que a igreja julga o mundo? Através da pregação. Nós julgamos o mundo, não disciplinando com um processo eclesiástico, disciplinando esse mundo, as pessoas. Não, nós julgamos o mundo com a pregação da palavra de Deus. E quando você prega a palavra de Deus, você está julgando esse mundo. Então você prega para o seu amigo, para o seu patrão, para o seu colega, para o porteiro. Você prega a palavra de Deus. Agora, quem vai cuidar dele é Deus e a vida é dele. Então ele diz, pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Deus julgará os que são de fora. Aí é na esfera divina, é no juízo de Deus. O mundo vai ser julgado. Não é que ele está dizendo que o mundo não vai ser julgado. Vai sim, os imorais, os avarentos, os idólatras, os adúlteros, toda essa moçada aí do mundão, um dia vai prestar conta diante de Deus. Mas não sou eu nem você que vamos julgá-los. Agora, ele diz, pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia não deveis vós julgar
os que são de dentro, aí combina com o final do texto. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. O que estava acontecendo com a igreja de Corinto? Eles estavam fazendo uma análise dos de fora, até levando problemas da igreja lá para fora, como a gente vai ver no capítulo 6, mas os de dentro, eles estavam passando a mão na cabeça. Eles estavam fazendo de conta que não existe, que não tem nenhum problema. Aí Paulo diz, não, vamos julgar os de dentro. Vamos julgar esse caso aqui. Tem um caso aqui no meio de vocês que nem no mundo existe. E vocês estão orgulhosos. Então, eu concluo dizendo para vocês, igreja de Corinto, expulse do vosso meio o autor de tal infâmia, quem está cometendo esse pecado. Já passou da hora de vocês botar para fora. Botar para fora. Por quê? Porque não era uma queda. Era um caso. Não era um deslize. Esse rapaz estava convivendo maritalmente com a mulher do seu pai. Quando é uma queda, é uma coisa. Quando é um caso, é outra. Meus irmãos, e a cada dia tem aparecido coisas absurdas na igreja evangélica brasileira. Pastores que caem em adultério e quando você vai olhar, não foi uma queda. Ele estava vivendo há 7 anos, há 10 anos, há 15 anos com a amante. E meus irmãos, não tem como você ver alguém que está pregando a palavra de Deus, ministrando os sacramentos, batizando, casando, aconselhando casais, e de repente essa pessoa está vivendo num pecado vários anos consecutivos. É diferente. Essa pessoa tem que ser tirada para o bem dela e para o bem da casa do Senhor. Paulo diz, expulsa, pois, do vosso meio quem praticou tal coisa. Eu concluo apenas com algumas aplicações para nós. Meus irmãos e irmãs, vamos ter cuidado com a imoralidade. Se naquela época a igreja já tinha problema com isso, naquele contexto, imagine hoje, meus irmãos, que a pornografia, que a licenciosidade está aí escancarado. Abriu o seu celular, você tem. Você entra no seu computador, vem. As propagandas de televisão é só nessa área de porneia. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Aqui eu não estou falando só para homem, não. Porque as estatísticas dizem aí que 75% das mulheres, inclusive crentes, estão viciadas em pornografia. Mulher crente. Quando eu estava no seminário, em 2009, aconteceu um caso interessante no Pernambuco. Tinha um grupo da igreja que o hobby era trocar os DVDs pornográficos. Os casais da igreja. E isso foi parar em ambiente de disciplina. Cuidado, meu irmão, porque uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Cuidado com a avareza. Cuidado com a sua língua. Cuidado com esses pecados que Paulo está colocando aqui, que são graves. Que são graves. E que nós não estamos imunes a ele. Baixa a bola, calça a sandália da humildade. Você não se conhece, você não se conhece. Não pense que você é forte, meu irmão. Não pense, por favor, em nome de Jesus, escuta o que eu estou dizendo. Eu estou pregando para você, estou pregando para mim. Não facilite, você não é forte, a carne é fraca. Então você, meu irmão ou minha irmã, não bote ninguém dentro do seu carro, porque você pode ser tentado.
corte o mal pela raiz. Ao primeiro sintoma que você vê que está sendo tentado, corte o mal pela raiz. Corte o mal. Segunda coisa, meu irmão, olhando para a sua própria vida, e você sabe quais são os problemas que você tem. Todos nós temos. É só você botar um espelhinho na sua frente, se você ainda não se achou. Porque tem uma galera na igreja, aqui em Pirangi, graças a Deus, não tem não. Mas tem uma galera na igreja que eu acho que já virou anjo. Até na oração não confessa os pecados. Se acha. E principalmente se disser, eu sou cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo até a tampa. Não brinque com a carne. Não brinque com a carne. E a segunda coisa é, sabendo quem você é e do que você é capaz, meu irmão, tenha mais misericórdia dos outros. Não comemore a queda do outro. Não ache que você está acima dele ou dela. Não pegue, por exemplo, um texto como esse, que todos os comentaristas que eu li fazem essa ressalva, e se coloca assim numa posição que diz assim, realmente eu sou o seguinte, o irmão caiu, pecou, não quero conversa com ele, porque é um miserável, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, papapá. Primeiro que Paulo está falando aqui de um processo que foi feito pela igreja. Você só pode excluir alguém e você só pode colocar em prática isso aqui depois que houve um processo público disciplinar que a igreja chegou à conclusão que aquela pessoa não se arrependeu, não quer conversa, nada. Não é pessoal, é um processo. Mas mesmo assim, não se coloque numa posição acima dos outros. O que Paulo diz? Vós que estáis em pé. Não, o texto não diz isso. O texto diz assim, você que pensa estar de pé, vigie para que você não caia. Você que pensa, que às vezes você está pensando que você está de pé, mas você já caiu faz tempo, como Sansão. Faz tempo. A outra coisa, meu irmão, isso não significa dizer que nós vamos ser tolerantes com o pecado. Nós vamos amar o irmão, nós vamos estender a mão para o irmão, nós vamos fazer de tudo para restaurar o irmão, mas nós temos que tratar o pecado dele. E tratar da forma correta. Como eu disse de manhã, é velado, eu trato de forma velada. É público, trata de forma pública. É algo, quanto mais na vida do irmão, a dose da disciplina tem que ser maior. Sempre procurando restaurar, mas tem que tratar. Se não tratar, não restaura. Não restaura. Agora, o que acontece nas nossas igrejas brasileiras? E quem está me assistindo aqui, quem está aqui sabe. Principalmente quando é peixe grande, quando é pastor, quando é presbítero, diácono, gente rica. Se é pastor, transfere de igreja ou de estado. Resolveu. Aí ele fez a lambança aqui, quando vai para o outro lado, não foi punido, não teve a consciência ferida pela disciplina, chega lá e ele vai fazer a mesma coisa. O cara é da igreja, está fazendo tudo que não presta, a igreja não disciplina, vai criando história, vai fazendo partido, vai influenciando como fermento. Então tem que tratar, não interessa quem seja, do maior ao menor, do pastor da igreja ao diácono que fica na porta, do irmão mais simples e pobre da igreja, do jovem mais humilde ao mais rico, tem que tratar. Da irmã que é fundadora, ou isso ou aquilo outro, a irmã que chegou agora. Tem que tratar. Tem que tratar. E como eu disse, se a igreja só disciplina pobre, essa igreja não é de Deus. E por último, o que Paulo está dizendo aqui para nós é que há momentos na vida da igreja em que a exclusão é necessária. É preciso cortar. E ele está fazendo referência aqui a Deuteronômio 17:17.
problema aqui é, quando o seu corpo começa uma infecção, tem determinadas situações, Andrezinha está aqui, sabe muito bem o que é isso. Ou você corta aquele membro, ou ele vai prejudicar o corpo todo. Já fez de tudo. Já botou remédio, já fez asepsia, fez tudo. Não está resolvendo, a infecção vai tomar a mão, vai tomar o braço, vai tomar o corpo, vai matar a pessoa. Por isso que em determinados momentos tem que cortar aquele membro para que o corpo não morra. Então, há momentos sim que a igreja precisa excluir. Agora, como nós vimos aqui no início do capítulo, isso tem que ser em lágrimas, em choro, como está pranteando por um morto. Não pode ser feito com alegria. Porque toda vez que um membro cai, ou que um membro é ferido, o corpo vai sentir. E principalmente quando um membro é cortado, aquilo ali vai fazer falta. Se você tem aqui algum membro do seu corpo que precisou ser tirado, você sabe o que eu estou dizendo. Então, quando a igreja vê alguém ser disciplinado, e ao invés de chorar e pensar nas consequências para a igreja, ela se alegra, é porque ela não entendeu o que estava acontecendo. Principalmente quando é um pastor. E para a gente orar. Meu irmão, a gente vai ver isso aqui no capítulo 6, mas eu não posso deixar passar essa lição aqui. Meu irmão, há uma esfera devida para tratar os assuntos da igreja. Por favor, meu querido. Se o irmão pecou, cumpra Mateus 18. Você vai, não ouviu, leva outro. Não ouviu, comunica à igreja e trata o assunto na igreja. O que Paulo está dizendo aqui é que a coisa tem que ser tratada na igreja, na casa do Senhor. Mas o que está acontecendo hoje, irmãos? Ô, meu querido irmão, em nome de Jesus, pense no que eu estou dizendo. Qualquer coisinha se vai para o Instagram, para o Facebook, para as redes sociais. E quando você vai, você não está levando só aquela pessoa. Você está levando o nome de Cristo que está sobre ela. Você está levando o nome da sua igreja e você mesmo está se expondo. Você está expondo a nudez da noiva de Cristo. E você precisa ter cuidado com isso. Você sabe de alguém que está em pecado? Trate da forma bíblica. Paulo está usando a Bíblia. Eu não tive como citar todos os textos, mas Paulo usa aqui Êxodo 12, Paulo está usando Deuteronômio 17, Paulo está usando só os princípios bíblicos. A Bíblia é que deve reger a disciplina na casa do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no nosso coração. Vamos ficar de pé para a gente orar?